Olá! Nessa aula você vai aprender o comando para criar as migrações do seu banco de dados. Inicialmente, nós tínhamos criado o alias mng para rodar os comandos presentes no Manager PY. O que acontece é que quando você roda o pipenv shell, ele abre um shell sem fazer o chamado login. E isso significa que ele não lê o nosso bash profile aqui no Mac. Portanto, quando eu tentar utilizar o alias, ele não vai funcionar. Eu vou sair aqui do bash e vou fazer o quê? Vou editar o conteúdo do meu bash profile. Então vou entrar aqui, vim bash profile e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar os meus alias para um outro arquivo, o .bashrc, porque ele é um arquivo que roda, inclusive quando você entra em um shell que não esteja em modo de login, que é o caso do pipenv. Eu vou apagar aqui as linhas do alias. Eu vou apagar aqui as linhas respectivas ao alias e vou acrescentar a seguinte linha de comando aqui no final dele. Isso para que ele rode o conteúdo presente dentro do meu bashrc quando ele estiver em shells com login, que é o caso aqui do nosso bash. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou criar esse arquivo chamado bashrc e nele eu vou colocar o conteúdo dos meus alias. Assim, os meus alias vão funcionar em qualquer shell, incluindo o do pipenv. Veja que eu vou criar aqui um novo shell para testar. Vou navegar até a página do projeto, PyCharm, projects/curso-django, pipenv shell, e agora o nosso alias mng funciona. Veja que um dos comandos que aqui existem é o make migrations. Eu vou rodar então o mng make migrations para fazer as nossas migrações. Veja que a nossa própria migração já identifica qualquer tipo de erro que aconteça em termos do nosso modelo de usuário. E ele está falando que o username field não deve estar incluso no required fields. Vamos consertar este problema removendo aqui o e-mail do meu required fields. Eu vou então retornar aqui para o bash e vou rodar novamente o comando mng make migrations e veja que agora nenhum erro acontece. Contudo, ele não identificou a migração da nossa app base. Veja inclusive que eu vou rodar o comando show migrations para ver as migrações que ele aplicaria. Veja que eu tenho uma app admin, uma auth, que é da onde ele tira o usuário padrão, content types e sessions. Para rodar as migrações da nossa app em específico, nós rodaremos o comando manage make migrations e vamos passar o nome da nossa app que tem o usuário, no caso, a app base. Quando eu clico aqui em Enter, veja que ele gera as migrações para a nossa app, Create Model User. Vamos agora utilizar de novo o comando Show Migrations para ver as novas migrações. Veja que agora ele inclui migrações para a nossa app base. Veja aqui um 0001 Initial. Se nós investigarmos o código da nossa aplicação, ele criou aqui um pacote chamado Migrations, onde ele define quais são as migrações a serem aplicadas. No caso, por enquanto, nós só temos uma. Então aqui ele coloca toda a definição dos campos que ele vai colocar no nosso banco de dados, com cada uma daquelas propriedades que nós definimos. Então, dessa maneira, nós criamos o nosso usuário customizado, geramos as migrações necessárias para gerar as tabelas do nosso banco de dados. E nós veremos como aplicar essas mudanças no nosso banco na nossa próxima aula.